Bom, eu quero ir para a palavra de hoje. Gente, eu estou muito impactada com o que o Senhor está fazendo essa semana. Quero compartilhar com vocês algumas coisas antes de começar. Mas quando você se posiciona no mundo espiritual, o mundo espiritual também se posiciona. E faz umas semanas que, sabe quando a sua vida entra naquele marasmo? Tipo assim, ai, tá tudo... Quando falta posicionamento da nossa parte... Eu passei por isso, eu falei, Deus, eu preciso me posicionar para algumas coisas. E nas coisas espirituais. E a gente tomou uma posição, e essa semana nós fizemos isso. Não vou falar o que é, porque a Bíblia fala que a gente não pode revelar tudo, amém? Mas a gente se posicionou no Espírito, chamei algumas meninas aqui para estar junto comigo. E essa semana é impressionante como um portal de Deus, assim, enorme, abriu. Para vocês terem noção do que aconteceu, essa semana eu olhei umas publicações, olhei algumas pessoas, sempre a gente está sendo conectado com pessoas o tempo inteiro. Quero te apresentar o fulano, quero te apresentar o Beltrano, você precisa conhecer o fulano. Assim como acontece comigo, acontece com você também. Você conhece a fulana, você precisa conhecer ela, né? A gente está direto escutando isso. Só que dessa vez foi diferente, eu senti o desejo de conhecer uma pessoa. Eu falei, eu queria tanto me conectar a essa pessoa, meu Deus, mas não tinha nada que pudesse existir uma conexão. E também eu não sou do tipo de pessoa que força a conexão, que vai lá e fala, pois é teu amigo do Beltrano, né? Pois então. Eu falei, eu não ia fazer isso nunca, não ia ter essa cara. E eu falei, só que aquele desejo, nossa, como eu queria ter um encontro com essa pessoa, conversar com essa pessoa, uma pessoa muito de Deus. E aí eu peguei e deixei assim, aquele desejo, nossa, como seria bom se eu pudesse ter um tempo com essa pessoa. O que acontece? No outro dia, essa pessoa me liga. Assim, como eu estou falando para vocês. Um número diferente, falei, ué. Aí eu atendi. Pastora, falei, pois então, que honra estar falando contigo. Falei, sim, quem é? É o fulano de tal, eu quase caí. De novo, pela segunda vez, né, na mesma semana. Assim, oi, falei, meu Deus, é mesmo, fulano tá de tal. Ele é. Ele assim, pois então, minha ligação para você é porque se trata de algo, quero... Aí ele falou o que ele queria, que se eu falar o que ele queria, vocês vão saber quem é, não quero que ninguém saiba quem é. Aí, que agora eu estou assim, muito misteriosa. Aí ele falou o que ele queria, eu falei, olha pastor, vamos lá, vamos pensar... no que dá para fazer e tudo. Só que no final da ligação, acabou a ligação, ele deu uma palavra certeira. Tipo assim, eu tinha conversado assim com o Telmo. Telmo, nós precisamos resolver isso, tá? Isso aqui tá assim, amarrado, isso aqui precisa ser desatado, isso aqui precisa ser resolvido. Eu falei assim para o Telmo, em referente a algo. E o Telmo, é verdade, mais rápido possível, eu vou te ajudar isso aí a ser desatado. Eu falei, amém. Então tá, Telmo, tá. Ligou, ele falou, tal coisa precisa ser desatada agora. Eu falei, hã? Ele falou exatamente aquilo que eu tinha falado. Eu pensei, tem uma escuta dentro da minha casa. Eu comecei a chorar, e ele começou a falar tantas coisas. E na hora que aquele homem começou a falar, Deus falou assim comigo, filha, você entrou num portal. Quando você se posiciona no reino de Deus, o reino de Deus se posiciona e ele vai até você. A Bíblia fala, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Quando você dá um passo na direção de Deus, ele vem correndo ao teu encontro. Sabe o que eu quero com isso? A vida cristã pode ser uma vida cristã morna, sim. Porque a Bíblia vai dizer que tem o quente, frio e o morno. E muitas vezes a gente tem a tendência de ter uma vida cristã morna. Do 6 horas, das pessoas fazer pra gente. E Deus está falando aqui hoje para mim e para você, se posicione no reino de Deus. Não dê algo que não te custe. Se você gosta de dormir, é na madrugada que Ele vai te chamar. Se às 6 da manhã para você é doloroso, é às 6 da manhã que você vai marcar o encontro com Ele. Abra esse portal, corra para o seu Deus. Comece a se posicionar. Eu posso te dar outra dica? Eu estava muito reclamona 2 semanas atrás também. Reclamando de coisa. E reclamar é um hábito. Escuta o que eu vou falar para você. Reclamação é hábito.
Às vezes você reclama porque você tem que reclamar. Tá dentro... Às vezes você pensa, por que eu falei do tempo? Nada a ver. Você chegou no elevador, você quer puxar assunto, você reclama do tempo. Mas é verdade, não é verdade, gente? Então assim, o reclamar, sabe? Deus falou comigo, filha, quebra essa cultura da reclamação. Primeiro na minha vida, né? Então assim, você vai numa festa de casamento, você sai de lá com alguns pontos que você não gostou. Mas você dificilmente vai falar dos pontos que você gosta. E na vida a gente é assim, quando a gente acorda, sabe o que eu descobri? Que a gratidão, que sempre olhar com os olhos bons, podem mudar a sua vida. Gente, às vezes uma portinha fechada. Hoje aconteceu algo muito interessante. A palavra estava pronta. Olha eu. Eu falei, ô Jesus, eu e tu estamos assim, né? Porque a palavra já me deu uma semana atrás. Me deu até o tema, tal. Mandei mensagem para o menino que faz as artes, o Carlos. Falei, Carlos, essa semana tá leve, hein? O tema está aqui, pode fazer uma arte top. Foi passando os dias. Eu fui esmorecendo, o brilho foi sumindo. Aí Deus falou assim comigo, não é essa palavra. Ah, então já sei qual é a palavra. É aquela daquele dia que eu estava no chão lá no meu quarto. E realmente, essa semana eu estava lá no chão do meu quarto, Deus me deu uma palavra. Aí o Espírito Santo falou, não, aquela palavra é para ti, pratica. Eu falei, é mesmo, Deus? Tá, vou praticar. Palavra bem dificinha. E aí, o Senhor hoje liberou a palavra. Eu falei, Carlos, esquece tudo que eu falei sobre aquele tema, esquece. Eu quero obedecer à voz do Espírito Santo e essa palavra hoje é para nós. Eu li algo a respeito disso e algo que está o tempo... Sabe quando você lê algo que você diz assim, meu Deus, isso aqui é muito profundo. É algo que nós precisamos entender como igreja. E aí eu falei assim, Deus, mas isso é uma palavra assim meio grossa, assim, uma palavra, não grossa, eu digo de grosseria. É uma palavra assim, um alimento grosso, um alimento mais forte. As mulheres vão sair com a barriga assim bem cheia, bem estufada aqui hoje. E eu falei assim, Deus, mas será que às vezes vai ter gente que não vai entender? E Deus falou assim comigo, filha, hoje é a reunião das filhas. As pessoas que estão lá hoje para ouvir, as que estão aqui, já tem 7.200 pessoas ao vivo. Todas elas são chamadas para essa reunião. E Deus falou, sabe como é que vai ser esse culto de hoje? Sabe quando o pai fecha a casa ao redor dele, a porta atrás dele? O pai chegou e fecha a porta. Hoje nós vamos conversar. Então, só que o nosso pai ele é diferente. Quando ele faz isso é porque ele nos ama muito. E ele vai dar direções claras para nós. Então eu quero que você receba essa mensagem hoje com esse coração de filha. Amém? O Senhor começou a falar comigo sobre quebrantamento há um tempo atrás. Porque eu comecei a me intrigar muito com alguns versículos que eu comecei a ler. Que diz assim, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado. Sabe, algumas coisas quem aqui é cristã de berço? Do reteté, do fogo. Para nós é mais difícil olhar os versículos da Bíblia e esmiuçar eles. Porque a gente já ouviu tantas vezes, já criou como se fosse, impermeabilizou a mente, o coração. E quando aquele versículo, aquela água vai ser derramada, parece que ela não... Já viu aqueles estofados que são permeabilizados? Que a água escorre, mas não penetra. Muitas vezes, alguns dos nossos corações que viemos da religião, nós somos impermeabilizados pelos rituais da religião, por palavras prontas. Então, eu tenho pedido a Deus, quebra arranca, sabe? Que eu possa receber como se fosse novo. Como se fosse novo o versículo. E ele diz assim, é Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrito, ó Deus, você não vai desprezar. E eu falei, uau, que Deus é esse que não quer sacrifícios, mas Ele quer um coração quebrantado? E eu comecei a pensar, Deus, o que é quebrantado? O que é estar quebrantado? O que é isso? É estar chorando? É estar arrependido? O que é um coração quebrado, um coração quebrantado? E o Senhor começou a compartilhar comigo o que significa esse coração quebrado, esse coração quebrantado. Uma das coisas que um coração quebrado, ele não tem autoconfiança. Ele não consegue ter autoconfiança, porque ele confia no Senhor.
Sabe, Deus deseja destruir a nossa autoconfiança e produzir em nós, escute, uma profunda humildade e dependência dEle. Mas você vai dizer, Vivi, mas olha só, pastora, o mundo inteiro está falando que a gente tem que ser autoconfiante, que a gente pode, que a gente é muito especial. Mas se você for olhar para as Escrituras, Ele está pedindo assim, ó, eu quero construir em você humildade e dependência de mim. Eu parei de brigar com Deus, sabe? O Telmo até hoje me perguntou, amor, como que tu tá? As minhas amigas me perguntam, como você está hoje? Porque desde que a Quinta-feira das Mulheres começou, há 7 anos atrás, em novembro de 2014, começou essas reuniões, ela mudou, né, gente? Eram poucas pessoas numa casa, hoje, olha quantas pessoas nós estamos, quantas pessoas estão assistindo online. E no meio desse processo de crescimento, de transformação que Deus fez, eu tive muitas crises. Crises pesadas. Se eu fosse abrir para você, você vai dizer assim, não dá para acreditar, mas é verdade, tive muitas crises. Tipo assim, Deus quer desistir, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. O Senhor colocou na minha mão algo muito grande. O Senhor errou de endereço. Acho que o Senhor falhou, porque eu não tenho toda essa... Sabe quando você é convidada para um lugar e tem toda uma pompa assim, e as pessoas estão te esperando e você diz assim, eu não sou tudo isso. Era essa sensação que eu tenho ainda. Eu digo, Deus, mas é muita coisa. E aí, hoje eu estudando as Escrituras e enquanto eu estudava, eu quero compartilhar com vocês o que Deus ia falando comigo. Mas Ele falou assim, filha, eu nunca vou dar algo para você fazer que não seja um desafio para você. Porque eu não quero que no final da obra você diga assim, muito bem, eu consegui. Não, eu quero que você diga assim, foi só Deus. Foi Ele, não fui eu. Eu não tenho estrutura. Foi Ele. Aí você vai viver debaixo de uma unção, onde você devolve a glória para a pessoa certa. A glória não é minha. Nesse lugar você não se perde. Você não é atraído pelos louvores dos homens. Você não é atraído pelas bajulações. Você não cai em cilada porque você sabe exatamente quem você é. E hoje o Thelma me perguntou, as minhas amigas, né? E aí, como que tu tá? Eu disse, eu tô bem. Tô bem. Tá bem mesmo? Oh, bem. Daí o Thelma, tu tá bem assim mesmo? Tu tá bem? Não, eu tô bem. Tá, mas... Tu tá assim, meio assim, ó. Bem, ele falou. Porque ele tá acostumado o quê? Eu na quinta. Meu Deus, quinta-feira. Eu falei, tá, mas eu descobri uma coisa. Que eu não tenho nada para oferecer para aquelas mulheres. Se eu ficar nervosa, eu tô dizendo assim, é de mim que vai sair. E não é. Ele me colocou lá, ele não me colocou. Ele vai suprir. Ele vai vir. Você acha que aquela oração de libertação, eu escrevi num caderno, orar por libertação? Não, gente, eu cheguei aqui branquinha, com malva, como a neve, folha em branco. E eu só digo assim, a reunião é tua, Espírito Santo. E Ele vai dirigindo todas as coisas. Mas sabe o que eu aprendi? Que não é só numa reunião dessa que o Espírito Santo tem. Às vezes lá na minha cozinha, eu não sou boa cozinheira não. Deixa eu salvar isso, peraí. Eu não tenho um cardápio diversificado. Mas o que eu faço é bem feito. Muito bem feito, inclusive. Eu gosto da minha comida. Amo. Quando eu estou com fome mesmo, eu gosto de comer a minha comida. Quem é assim? Eu amo minha comida. Só que, gente, tipo assim, ó. Eu não sei fazer muitas coisas. E às vezes, quando eu vou inventar pela primeira vez um prato, eu digo, Espírito Santo, essa cozinha é tua. A minha mão é tua, a minha vida. É verdade. Às vezes, na nossa casa, a gente vai precisar fazer isso. Espírito Santo, faz. Me guia aqui dentro da minha casa, porque não sou eu. Eu vou dizer, você não é uma boa esposa, você é megera se não for o Espírito Santo. Não adianta dizer, mas eu sou uma boa pessoa. Não é. Você às vezes é orgulhosa, você é esquisita. Você tem dia que você do nada está brava sem motivo. Você tenta desemburrar a cara, você não consegue. A sobrancelha fica assim, ó. É verdade. E não tem uma explicação. Ai, eu estou mal por causa... Outro dia eu estava assim. Eu pensei, por que eu estou assim? Não tem motivo. A gente é uma explosão de hormônios. Se não é o Espírito Santo e Deus na nossa vida, a gente destrói as coisas. A gente precisa de Deus, gente.
Não adianta você se colocar de vítima. Às vezes você está chorando pelas coisas que você mesmo destruiu. Chorando por algo que você mesmo fez. Sabe? E Deus vê, quando eu canto aqui, ó, Ele é um Deus de justiça. Cuidado quando a gente fala da justiça de Deus, Ele é justo. Quando eu e o Thelma, às vezes, temos algumas coisas que nós não nos entendemos, porque tem vezes que eu não concordo, e eu bato o pé, ele bate o pé dele, e a gente não concorda. Né? Várias coisas. Mas eu estou aprendendo, naquelas que a gente sabe que a gente quer só gosto, eu abro mão, ou ele abre mão. Mas quando a gente acaba realmente dizendo assim, não, eu acho que é desse jeito, eu acho que é desse jeito, e a gente não entra num acordo, nós aprendemos a fazer uma coisa que a gente só usa sabe que o tiro de canhão que você só usa quando realmente precisa? A gente dá as mãos e ora, Deus, Tu és o nosso juiz, mostra quem está errado. É Senhor, sabe? E nesse lugar não tem suborno. Deus não compra o meu lado e Deus não tem contrato assinado com ninguém, com nenhuma denominação, com nenhum cônjuge, não tem. Ele é Deus, justo juiz. Às vezes não dá 20 minutos, às vezes é no outro dia. O outro já vem capengando assim, igual Jacó. Deus tocou na minha coxa. Né? E se um dos dois não reconhecem por orgulho, Deus promove uma situação que vai trazer a luz. Então, por favor, que o Espírito Santo seja o teu guia todos os dias. Que você seja essa mulher que caminha com o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre quebrantamento. E essa palavra quebrantamento, ela tem sido tema de muita gente que ministra, de conferência. Eu já ministrei na conferência do quebrantamento. Tem livros sobre quebrantamento. Mas uma coisa é você falar sobre quebrantamento e a outra muito diferente é você viver com o coração quebrantado. Eu descobri que a gente pode discorrer sobre o Espírito Santo, conhecer tudo sobre a Trindade, conhecer tudo sobre Deus e não andar com o Espírito Santo e não ter Deus. Então o grande segredo não é o tanto que você sabe, mas é o tanto que você desfruta com Deus. Eu lembro uma vez o pastor Juscelio deu um testemunho, não sei se foi num dos retiros de casais que a gente teve na aba, mas ele falou, acho até que foi, ele falou algo muito interessante. Ele disse que ele sempre foi muito legalista, ele foi católico por muitos anos, e ele era muito preso a rituais. Então, quando ele se converteu ao Evangelho, quando ele foi ser crente, passar para crente, como muita gente diz, ele achava assim que a quantidade de horas que ele ficava orando era determinante para a transformação do coração dele. O tanto que ele sabia sobre Deus era determinante para que a vida dele fosse moldada. E ele disse que a esposa dele fazia um monte de coisa errada. E fazia isso e fazia aquilo. E de repente ela se olhava do lado dele. E em 10 minutos ela estava chorando, quebrantada. Deus já tinha resolvido tudo com ela em 15 minutos. E ele seco ali do lado dela. Ué, como é que ela já assim? Ela chegou agora e as coisas já aconteceram para ela. E Deus falou com ele, filho, não é o tanto que você fica, mas é o tanto que você se entrega. Então não tem a ver com o tanto que a gente fica, porque se fosse assim, gente, tem gente, os muçulmanos são 3 vezes ao dia, eles se jogam num tapete no chão, não importa onde eles estão, mas é a entrega do nosso coração. Às vezes você está aqui, mas seu coração está lá no lanche que tu vai fazer depois. Com as amigas, porque hoje é o teu dia off, né? Tem gente que vem saltitante para reunião de mulheres assim, ó. Sem filhos, sem marido, aquela roupinha nova, pá. Depois nós vamos no lanche, no dogão, no que for. Não é no tanto, escute, e o Senhor vê. Algo que eu acho maravilhoso, o coração quebrantado não é algo visível aos olhos dos homens. O coração quebrantado, ele só é visível diante de Deus. Uma das características do coração quebrantado também é que ele a todo momento ele está disposto a entregar. Quando Deus chega perto dele, o Isaac na hora começa a tremer. Porque ele sabe que ele vai entregar. E eu queria falar a primeira porta de entrada para o quebrantamento, porque é muito bom falar de quebrantamento, mas melhor ainda a gente saber como é que a gente entra nesse lugar. E eu descobri algumas portas para a gente entrar nesse lugar.
E eu queria falar que o primeiro lugar de entrada para o quebrantamento são as nossas lágrimas. E eu queria muito que você abrisse em Salmos 42, 3. Quando estou só e o choro parece querer chegar, um sentimento de temor, como será o amanhã que eu não vejo e quer me assustar? Oh, meu Deus, ensina-me a confiar. E a Bíblia diz assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Tempo de lágrimas. As lágrimas têm o poder de amolecer o nosso coração. As lágrimas têm o poder de nos transferir para lugares no espírito. Eu tenho lá em casa uma chorona que é a Vitória, tudo ela chora. Olha o que aconteceu ontem. Ela está numa semana muito difícil, a Vitória. O terceirão está sugando tudo dela. Até se tem alguma professora assistindo, por favor. Gente, é de verdade, estou com pena dela. Ela está estudando. Ela, mãe, não estou com tempo para nada. E ainda está tirando a carteira de motorista. E aí ontem eu saí com a Vitória, a Bela foi numa festinha e eu saí para conversar com alguém. E aí no meio do caminho eu falei: a Bela, ai mãe, estou com fome. Já viu que os teus filhos vão na festinha de aniversário e não comem nada? Cheguei em casa com fome. Aí eu falei: tá, a misericórdia de Deus veio sobre mim. Eu fui lá e comprei um Mac para ela. Era o que dava para fazer porque já era 10h30 da noite. Comprei um Mac para ela e no caminho eu pensei: vou comprar um para a Vitória. Ela não me pediu, mas eu vou comprar. Comprei o preferido dela. Quando cheguei em casa, a Bela com o pacotinho dela sentou na mesa, já fui arrumando tudo. Eu falei: filha, a mãe tem uma surpresa para ti, Vitória. Aí a Bela: é um Mac. Tipo assim, que surpresa, mas sem graça. Olha a diferença de duas filhas. A Vitória assim: mãe, tu comprou um Mac pra mim, mãe. Gente, diante de Deus, mãe, tu não sabe como é que foi o meu dia. E eu tava ali estudando, eu falei: que vontade de comer um quarteirão. Chorava. E a Bela, jogada na cadeira afinada de rir. Meu Deus, que nada a ver, a Isabela. A Bela, que nada a ver. Daí eu falei: nossa, o trabalho contigo vai ser difícil. Mas eu continuei para ela. Ela chorava assim, comeu aquele quarteirão chorando. Mãe, obrigada por ter lembrado de mim. Isso aqui foi cuidar de Deus com a minha vida. Então eu tenho uma chorona em casa que tudo ela chora, gente. Vitória, olha um ar-condicionado novo. Meu Deus, um ar-condicionado. Desde pequena foi assim. E a Vitória é muito quebrantada. E o que eu observo com uma pessoa quebrantada? Uma pessoa quebrantada, ela é mais sensível à voz de Deus. E até quando ela erra, eu acho tão lindo. Ela erra, ela olha para mim com aquela cara assim: mãe, eu errei, né? Poxa, eu errei. Eu não gosto de errar, porque eu magoo o teu coração. Aí tu pensa: como é que tu briga? Aí eu fico: E o quebrantado, a pessoa quebrantada, ela atrai os olhos de Deus. E a porta do quebrantamento, a primeira porta, é o choro. Aí às vezes você pensa assim, nos momentos difíceis, né? Parece que Deus está tão perto da gente. Não é, gente. É que a gente está mais quebrantado. É que a gente está chorando mais. É que a gente está mais assim, com o nosso coração para o Senhor. Tem algumas tristezas que são segundo Deus. Eles são verdadeiros convites para o quebrantamento.
Algumas tristezas que a gente não consegue dar nome. Eu estou com uma tristeza, mas eu não sei dar nome. Já passou por isso? Nossa, eu estou triste, mas eu não consigo definir a tristeza. É o convite para você chorar na presença de Deus. Algumas vezes, às vezes sempre, eu passo por situações que realmente me magoam, me entristecem, gente. A gente não vai estar livre de ser ofendido. Você não vai estar livre, até sem querer a pessoa te entristecer. Não foi do querer dela, mas você se entristeceu. Talvez uma palavra tocou numa ferida antiga. Talvez uma atitude mexeu numa situação lá de trás que você não queria viver de novo. E aí eu engulo o choro. Eu faço o que a minha mãe dizia para mim quando eu era pequena: engole o choro. Eu engulo o choro. Mas, sabe, às vezes quando isso acontece, sabe o que me dá vontade? Eu digo assim: que vontade de ir para um lugar sozinho e chorar no colo de Deus. E às vezes o que eu faço é isso. Quando eu não entendo uma situação, quando eu não tenho resposta para uma situação, eu vou para o colo de Deus e choro. E é o convite do quebrantamento. Sem querer, Ele está dizendo assim: você está entrando. Essa é a senha para você entrar. Porque eu não desprezo aquele que tem um coração quebrantado. Então, se você chora, se você está num tempo de lágrimas, se o teu pão tem sido lágrimas, não pense que você está no pior momento da sua vida. Os olhos do Senhor estão sobre você. Talvez algumas mulheres estão passando por isso. Os meus dias são lágrimas. Ao deitar no meu travesseiro, Ele sabe, fica encharcado de lágrimas. Eu não tenho respostas. Mas o choro é esse lugar. A Bíblia fala: não precisa abrir. Daqui em diante eu vou repetir versículos, você fica tranquila aí. 2 Coríntios 7:10 diz assim: a tristeza segundo Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza segundo Deus não é remorso, ela leva ao arrependimento, ela leva à mudança. Algumas tristezas são Deus para mudar a gente, para transformar a gente. Escute, vou falar uma coisa para você. Se você tem se entristecido com pessoas, e as pessoas nem sabem que estão te entristecendo, você tem chorado para o Senhor, talvez quem precisa mudar não é a pessoa, é você. Se dê o benefício da dúvida e chega para o Senhor e diz: Senhor, é eu que tenho que mudar minha perspectiva e minha visão. Isso é quebrantamento. O quebrantado, ele não está ali, endurecido. Não, é do meu jeito, é como eu acho, a minha certeza. Olha, quando você entra no lugar do quebrantado, de quebrantamento, as certezas quem tem ao teu respeito é o Senhor. E hoje eu vejo o Espírito Santo movendo o quebrantamento aqui. Tem uma unção de quebrantamento. A Bíblia diz que é transformar o coração de pedra num coração de carne de verdade, num coração quebrantado. E o tempo de lágrimas, o tempo de choro nos leva para esse lugar. E quando você está sendo quebrantado por Deus, é impossível compreender o que está acontecendo. Muitas vezes você vai saber que era Deus só depois que passou. No começo você começa a sentir tudo muito estranho. Deus, o que está acontecendo? Não era para estar acontecendo isso. Sabe, nenhuma reivindicação de promessas, escute, vai mudar. Deus, as tuas promessas na minha vida. Se Ele abrir um tempo de quebrantamento, entra por Ele sem reclamar. Deus está te tornando mais parecida com Ele. Ele é o oleiro e sabe exatamente o que é necessário para quebrar cada vaso, a fim de que possa ser remodelado e modelado para o propósito que é dele e não seu. A Bíblia diz, acaso o vaso pode chegar para o oleiro e dizer assim: me faz com uma alça desse tamanho? Existe isso? Não existe. Ele simplesmente está na mão daquele oleiro, indefeso, vulnerável, as mãos que vão moldar ele conforme ele quer. Isso é quebrantamento. E João 11:35 diz que Jesus chorou. Jesus também entrou pela porta do quebrantamento. Na verdade, quando nós nascemos, nós já entramos pela porta do quebrantamento. Nós já nascemos chorando. E é tão incrível que quando nós nos despedimos dessa terra, nós também promovemos choro. A porta do quebrantamento, ela está aqui nessa noite. Deus está falando para você. Talvez você não está entendendo,
Mas eu tenho permitido situações para quebrar teu coração. A segunda porta que eu queria falar é o esvaziamento. Quando Deus começa a nos esvaziar de nós mesmos. Eu posso me lembrar das palavras de João Batista, que ele disse assim: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Aí você vai perguntar, mas por que João Batista falou isso? Porque às vezes a gente pega só esse versículo. João Batista foi questionado porque os discípulos deixaram de segui-lo o tempo todo. Ó, João Batista, teus discípulos já não andam mais contigo, eles querem andar com Jesus. E João Batista falou: olha, eu sei para que eu fui moldado. Não é para estar no centro, não é para ser a estrela, não é para brilhar. Importa que eu diminua e que ele cresça. E o esvaziamento, sabe, existe uma palavra que é muito poderosa nos nossos dias. E para mim essa palavra ressoa nos meus ouvidos o tempo inteiro. E eu quero compartilhá-la com vocês. Nós chegamos talvez nessa reunião e falamos assim muitas vezes: ai Deus, eu quero ser cheio da tua presença. Quantas vezes nós oramos e falamos: Deus, eu quero ser cheio de ti. Mas nós nos esquecemos que a primeira coisa que Deus vai fazer é nos esvaziar. Então antes de você ser cheia, Ele vai te esvaziar. Muitos de nós ansiamos pela plenitude do Espírito Santo. Mas será que a gente está disposta a ser quebrada e esvaziada de tudo que não seja do Senhor na nossa vida? Será que a gente está disposta a permitir que Ele nos esvazie? E talvez esses esvaziamentos são de coisas que você diz: mas isso é de Deus. E Deus fala: mas eu quero tirar. Eu lembro em 2007, quando eu fui para a escola do clamor, eu fui com uma expectativa. Você imagina, você vai para como se fosse uma conferência de 45 dias, com reuniões de manhã, à tarde e à noite. E reuniões de avivamento. Não teve uma reunião, a Bia foi comigo, né, Bia? Não teve uma reunião que a gente ficou de pé. A presença de Deus era... Eu lembro de uma vez que a Bia ficou, num dos momentos, ficou lá no chão, horas e horas. Todo mundo teve um lugar. O que eu pensei? Meu Deus, 45 dias. Eu vou voltar aleluiada, eu vou voltar outra pessoa. Coitado. Nossa, quando eu voltar, eu vou falar para todo mundo o que Deus está fazendo. E Deus falou assim comigo: filha, você vai voltar para a sua cidade caladinha. Eu falei: hã? Calada. Eu quero que você não fale mais nada por 1 ano. Eu quero que você se afaste das plataformas por 1 ano. Eu quero que você não coloque a mão no microfone por 1 ano. Eu não quero que você ministre a ninguém por 1 ano. Porque eu preciso te esvaziar para eu conseguir te encher de tudo que é meu. E aquele ali foi um belo teste do Espírito Santo. Ela está comigo pelas promessas, pelo que eu posso fazer na vida dela, ou ela está comigo ainda que ela não receba nada. Ela me ama ainda que eu não derrame nada na vida dela, ainda que eu esvazie ela. E eu falei assim para ele: Deus, eu digo sim. E eu lembro que eu falei para o Thelma assim, eu pensei: vai ser uma tragédia quando eu avisar isso para o meu marido. Nós pastoreávamos o Treviso. E eu cantava junto com o Thelma. Meu Deus, era um desastre, nós dois no louvor. Só Deus sabe. E eles lá, alguns ali sabem. E era muito engraçado, gente. Mas eu fazia louvor com ele ministrava a palavra. Foi lá que abençoou esse povo, nasceu. Aí eu lembro que eu cheguei para ele assim, ó, sabe quando você chega assim, ó, quebrantada? Thelmo, Deus me pediu algo. O que foi? Eu estava lá orando e ele confirmou essa noite que ele falou para mim ficar 1 ano longe das plataformas, 1 ano calada, sem ministrar ninguém. Para me voltar para minha casa, ser esposa, mãe. E te apoiar, mas não mais contigo. Te apoiar de outro jeito, ficar atrás, ficar escondida. Ele, glória a Deus. Eu falei, ali foi a primeira machadada no meu ego. Não, glória a Deus, Deus vai levantar alguém para me ajudar. Eu falei, meu Deus. E realmente, gente, levantou alguém melhor que eu, porque Deus sabe acabar com o nosso ego. A menina cantava muito bem, os dois se deram muito bem ministrando, e eu lá atrás. Aí um dia eu estava lá atrás no culto, Deus falou, quero tu atrás do biombo.
Aí eu fui pro biombo, né, assim. Deus assim, descalço. Tirei meu sapato lá, fui descalço atrás do biombo. Mas aquele dia, atrás daquele biombo, eu tive a maior experiência com Deus na minha vida. Porque para Ele nos encher, Ele vai ter que nos esvaziar primeiro. Não adianta. Às vezes as pessoas, nós como pastores ouvimos quase todo domingo isso aqui na frente. Porque todo domingo eu digo que a gente não vai numa nave da Xuxa lá para trás e dá tchau. Como pastor tem cheiro de ovelha. As pessoas fazem perguntas para mim, você fica na sua igreja? Eu fico na frente, acabou o culto, eu estou aqui. Só tenho que ter paciência, mas eu estou aqui. E tantas vezes as pessoas chegam aqui, esses dias chegou uma mulher assim para mim, ó. Como fazendo o cabelo. Estou congregando aqui, boba, que legal, né? Eu falei, nossa, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Então, eu não sou de ficar sentada no banco, meu negócio é funcionar. Eu falei, chegou no lugar certo. O negócio é funcionar, entendeu? Então assim, tô aí, canto, ministro, o que tu precisar. Eu falei, ok. Tu já foi no café com o pastor? Não. Pois é, então tem um café muito bom tu participar do café. E eu pensei assim, sabe? Escute o que eu vou falar para você. Às vezes nós usamos as coisas de Deus para o nosso ego. E Deus sabe. Olha o silêncio. E talvez se eu pudesse ter uma hora com aquela mulher, eu ia falar, olha, se esvazie. Deixa Deus te achar no meio da multidão. A Bíblia fala assim, quando você chegar numa casa, não procura sentar nos primeiros lugares. Senta lá no final, para que o dono da casa diga assim, por favor, venha e sente no lugar adequado. É o dono da casa que coloca você no lugar certo. O dono dessa casa não é eu nem o Theo, o dono dessa casa é o Senhor Jesus. E Ele que faz. Está tudo na mão dEle. O processo do esvaziamento requer grandes períodos de tempo na presença de Deus. Sabe? É você se dobrar na presença de Deus. Deus está dizendo assim, pelo resto da sua vida, eu te pedirei coisas que estão fora da sua capacidade de realizar. Eu vou repetir. Pelo resto da tua vida, eu vou te pedir coisas que estão fora da tua capacidade de realizar. Isso é uma marca. Acostume-se com isso. E eu entendi que Deus não está tentando aumentar os nossos talentos, as nossas habilidades, nos tornar capazes para realizar as tarefas que Ele tem colocado na nossa mão. Ele não está baseado a vida dele conosco para nos capacitar. É por isso que às vezes, é o culto da capacitação. A conferência que vai treinar uma confraria de capacitação, sendo que o Espírito Santo fala assim, não é a tua capacitação, filho, é o tanto que você tem de mim dentro de você. É a minha autoridade dentro de você. Olha, eu digo uma coisa para vocês. Não dá para negar uma coisa. Um discípulo que foi convidado para o quebrantamento foi Pedro. E é um dos discípulos que eu mais amo. Porque Pedro era metido. Mas assim, Pedro... Sara e Jesus. Calma, Sara. Pedro era metido. Daí, por ser metido, Pedro teve muito mais experiência. Nenhum outro discípulo andou nas águas. Mas sabe de uma coisa? Jesus foi duro com Pedro, gente. Porque olha o que acontece. Jesus está lá, vindo sobre as águas. Nunca tinha acontecido isso. Pedro diz assim, Senhor, se é o Senhor, me manda ir contigo. E aí Jesus faz um convite. Vem, Pedro. Pode vir. E Pedro começa a dar os primeiros passos sobre as águas. Ele fala, uau, meu Deus. Mas ele começou a olhar a força do vento e ele foi afundando. E aí ele diz, socorre-me, Jesus. E Jesus pega Pedro pela mão, levanta Pedro. E Jesus dá uma dura em Pedro e fala assim, por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que você duvidou, homem de pequena fé? Por que Jesus fez isso? Eu perguntei, Jesus, por quê? Porque pelo menos ele teve mais fé do que aquele que estava no barco. Por que logo Pedro, o Senhor dá essa dura em Pedro na frente de todo mundo?
Jesus estava falando assim: Pedro, você caminha comigo. Era para você entender os ambientes que eu estou te colocando em caminhar neles. Se eu te coloquei, caminha, não duvida. É eu que estou te convidando para esses lugares, Pedro. Você precisa ter mais fé. É por isso que Deus não está preocupado em te fazer se tornar especial. Deus quer que você seja parecido com Ele e ande aonde Ele está andando, aonde Ele está te colocando. Mas uma geração que é mão na cabeça, aguinha com açúcar, você é especial, vai dar tudo certo. Gente, corresponda aos lugares que Deus tem convidado você. E já pensou se Pedro não tivesse afundado? Pedro ia chegar para os discípulos. Quem andou sobre as águas? Quem? Quem foi que andou sobre as águas? Só quero um nome, falem. Pedro era assim. Pedro se achava. Pedro voltou para o barco pianinho. Certo, quando ele estava andando sobre as águas, meu Deus, a minha mãe não vai acreditar, nem o meu pai, e a minha família inteira. Ao sair desse barco, eu vou fazer a reunião do andar sobre as águas. E aí ele começou a afundar, porque Deus não tem compromisso com a tua promoção pessoal, com o teu sucesso pessoal. Deus está te levando para um reino. E o reino é de Deus. E Ele vai te esvaziar. E se preciso for na frente de todo mundo, Ele vai dizer: mulher de pequena fé. Porque Ele vai te colocar no lugar. Esse é o convite do quebrantamento. Essa experiência foi com que Pedro fosse esvaziado de si mesmo para ser cheio de uma fé que iria remover montanhas. Esse esvaziamento de Pedro fez ele estar lá naquele derramamento do Espírito, e Pedro não apontar para ele, porque se você vê em Atos, Pedro rasga suas vestes e fala: não olhe para mim, é para ele. Pedro entendeu, quando você se esvazia, você entende que não tem nada a ver contigo, é tudo com ele. Tudo a ver com ele. E aí eu fui olhar, não é só com Pedro, mas Jesus foi muito duro com os discípulos. Ele falou palavras, sabe, muito fortes. Tipo assim, eu até anotei aqui as palavras que ele falou. Ele falou, né? Vocês não sabem o espírito que vocês são. Vocês são homens de pequena fé. Até quando eu vou ter que suportar ficar no meio de vocês? Jesus falou isso, falou. Até quando eu vou ter que suportar isso? Jesus falou isso. Porque ele estava quebrantando os discípulos, dizendo assim: filhos, vem para perto de mim. Vem entender quem você é, porque na tua pequenez, naquilo que tu te esvazia, que eu posso te encher. Meu Deus. Dentre os 12, Pedro era provavelmente o mais difícil de ser quebrantado. Ele manteve a autoconfiança até o fim. Vocês pensam, depois do barco ele melhorou? Não melhorou. Pedro era autoconfiante demais. E a Bíblia diz o seguinte: Jesus, ele manteve a autoconfiança. No momento da prova final, Jesus falou para todos: olha o que Jesus fala: um de vocês vai me trair. Gente, isso é terrível. Eu não queria estar nessa mesa nunca. Imagina você estar numa mesa com o Senhor Jesus, você e 12, você e 11. Um de vocês vai me trair. Pensa o burbúrio que deu ali na hora. Hã? Começaram a se olhar, com certeza aquele lá, ó. Eu sabia que eu não ia muito com a cara dele. Aquele dia ele fez tal coisa e tal. Começou aquela suspeita. Sabe o que Pedro faz? Pedro é uma vergonha. Pedro faz assim, ó. Mas Pedro insistiu: eu não, Senhor. Pedro bota todo mundo no buraco. Todo mundo pode te trair. Eu não. Aí Jesus, que você já sabe esse Jesus que eu estou... Aí Jesus respondeu: Simão, você vai me negar 3 vezes que me conhece. Acho que eu não tinha nem perna para sair de uma mesa dessa.
foi a última machadada que Jesus deu com um golpe certeiro no ego de Pedro. E depois disso, Pedro realmente descobriu que ele não era tudo isso. Sabe que às vezes a gente precisa ter um encontro com nós mesmos. Se você tem um encontro com você mesma, você vai ficar menos depressiva, menos ansiosa, menos triste com as pessoas, mais misericordiosa. Porque você vai descobrir que você precisa dele mais do que você imaginava. Por fim, Deus pôde usar Pedro de uma forma poderosa. Deus não tem compromisso com o teu ego, com o teu desejo e com a tua vontade. Deus tem compromisso com o propósito dele eterno que está dentro de você. Sabe por que a gente não vive muitas coisas em Deus? Porque a gente não se deixa esvaziar. Eu lembro que por anos e anos eu estava dentro da igreja, e quando eu sentia que o caldo ia ficar mais grosso, que Deus ia me levar para algum lugar, ou que eu tinha que renunciar a alguma coisa, eu dava os meus passos para trás. Eu dizia assim, não, Deus, eu tenho medo. Eu descobri que eu só estava atrasando o propósito de Deus na minha vida. Deus está falando para algumas de vocês hoje, ei, eu quero que você entre pelas portas do quebrantamento. Porque para mim te encher como você quer, você precisa ser esvaziada. A outra porta que Deus nos convida depois, de sermos esvaziados, são as provações, o fogo das provações que nós vamos passar. Tem um salmo que fala assim, eu usei Salmo 81, eu acho, 7, que diz assim, eu te provei nas águas de Meribá. Lembra quando as águas não vinham e tiveram que bater na rocha? Eu vou te contar uma coisa, sabe por que Deus nos prova? Talvez vai te chocar. Você vai dizer assim, Deus nos prova para a gente ser aprovado. A maioria das vezes, Deus nos prova para a gente falhar. E para a gente descobrir quem nós somos. Eu costumava pensar que Deus nos prova na esperança que fizéssemos a coisa certa. Mas não. A aprovação, na verdade, Ele troca por aprendizado. Ele diz, mais do que te aprovar, eu quero te ensinar. E às vezes é na reprovação que nós entendemos nossos lugares. Na reprovação que nós sabemos o que nós não devemos ou não falar. E o Senhor nos conduzirá de propósito em propósito. De glória em glória. Ele não vai desistir da gente. Ele nos permitirá ver os nossos melhores, que as nossas melhores esforços são inúteis. Porque nós dependemos dEle. Quando Jesus deu uma oportunidade para Filipe. Quando Filipe viu aquela multidão de 5.000 homens, mais crianças, e Jesus olhou para Filipe e falou, o que nós vamos fazer? Eles estão com fome. Qual era a resposta certa que Filipe devia dar? Senhor, Jesus, senta eles em 50 e 50, pega o pão, o peixe daquele menino e multiplica para todo mundo. Foi isso que ele fez? Não. Ele falou, nós não temos recursos. Ele reprovou no teste. Mas o fato de ele ser reprovado não impediu que ele vivesse uma experiência incrível de ver Deus fazendo aquilo que ele jamais poderia fazer. Algumas reprovações nossas nos convidam para ambientes de milagres, que nós ficamos assim, uau, e transformam a nossa vida. Talvez você chegou aqui se sentindo exatamente assim, reprovada por Deus. Gente, quantas vezes na minha vida, às vezes até financeira, outro dia eu tinha uma conta para pagar de R$3.500. E é um valor alto. E foi de um erro essa conta. Mas eu pensei, para honrar eu vou pagar. E eu não estava com esse dinheiro disponível na conta. E eu não orei, eu não fiz nada. Eu só pensei, poxa, eu vou ter que falar com o Telmo e nós vamos ter que resolver essa situação. Naquela tarde, uma pessoa mandou mensagem para mim e falou assim, e eu já tinha tudo premeditado, eu vou pegar assim, eu vou falar com o Telmo, a gente vai resolver dessa forma, vou parcelar em tantas vezes. Uma pessoa mandou uma mensagem assim, pede para ela olhar a conta dela. Aí a pessoa mandou mensagem, olha, fulano pediu para te olhar a tua conta. Quando eu entrei na minha conta, R$3.500. No mesmo momento eu paguei
mas me senti igual Filipe, com a minha cara no chão. Deus falando assim: você não sabe que eu cuido de você? Que Deus você serve? Eu me senti igual Filipe, vendo tudo ser multiplicado e eu com meus planos de mandar a multidão embora. Algumas reprovações são para nos ensinar e nos mostrar que nós ainda não estamos desfrutando de lugares que Deus já determinou que nós andássemos neles. E para concluir, essa tarde enquanto eu orava, uma palavra veio tão forte no meu coração. O livro de Zacarias, ele fala sobre um retorno de um povo que estava cativo e preso. Você imagina um povo cativo? Imagina se o Brasil fosse sido cativo por uma nação. E de repente chegou a hora da libertação. Foi isso que Israel estava vivendo. Escute isso. Deus começou a levantar profetas que estavam profetizando a restauração de Israel. Mas o povo estava tão quebrantado, tão quebrado. Escute, tão quebrado. Mas o que a gente já sabe? Que Deus é aquele que ama o quebrantado de coração. A Bíblia diz que Zacarias começou a receber direções. E uma das coisas que Zacarias falou, eu quero ler para vocês, que diz assim, lá no capítulo 4 de Zacarias, e o versículo 6 diz assim: então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará uma coisa. O que é que o povo vai gritar? É pela graça. É pela graça. Depois, recebi outra mensagem do Senhor. E ali o Senhor falava, lá no 10, não desprezem os começos humildes. Meu Deus. Pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Escute o que eu vou falar para você. O Senhor está falando nessa noite com você assim, filha, não é pela sua força e nem pelo seu poder. Não é por um poder político, um poder legislativo, alguém numa autoridade de poder, um pastor, uma pastora, um líder. Não é. É pelo Espírito. É pelo Espírito. Algumas situações do seu casamento é pelo Espírito. A sua área financeira é pelo Espírito. Os seus filhos, pelo Espírito. E ainda ele diz, para você lembrar, ei, não despreze os pequeninos começos, porque os meus olhos estão nos pequenos começos. Eu lembro que quando a Abba Pai nasceu, nós nunca pensávamos em canal no YouTube. Há 7 anos atrás a coisa não estava tão disseminada assim. Mas os meninos fizeram um canal, esse canal que está sendo transmitido agora. Eu tenho print dos 15 inscritos no canal. Hoje nós temos quase 700 mil pessoas inscritas no canal da Abba Pai. Mas eu tenho print dos 15 inscritos, que talvez era nós e a nossa família aqui os mais chegados. Os olhos do Senhor já estavam nos pequenos começos. Escute o que eu vou falar para você. Existe hoje uma porta do quebrantamento nessa noite. O Senhor está dizendo assim, Ele fechou a casa e falou, estou falando com as filhas, você quer lugares mais profundos comigo? Você quer me conhecer profundamente? Você está cansada da religião? Então eu quero te convidar pela porta do quebrantamento. E talvez Ele vai produzir aí um choro, um esvaziar. Talvez você já está nesse processo, só que você não sabia. Agora Ele já falou para você, filha, enquanto eu te esvazio, eu posso te encher outra vez. Eu queria orar com você nessa noite.
Queria que você ficasse de pé. Vai falando com o seu Deus. Amém. Há uma unção de quebrantamento aqui nesse lugar. Deus está falando assim com você: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o Senhor, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas eu também habito com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. A palavra do Senhor diz que Ele está com os olhos nesse lugar hoje, coração quebrantado e contrito. E eu quero te dar uma oportunidade de ficar com seu Deus, a liberdade nesse lugar, para você ficar com Ele. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés, os teus sapatos e me arrastar. Eu queria, antes que a gente continuasse essa canção, quero dar uma oportunidade para você nessa noite de se entregar para Ele, nessa perspectiva de hoje, de ser quebrada e quebrantada pelo Senhor. Você que já tem passado pelas portas do quebrantamento, seu alimento tem sido choro. Você quer vir aqui se lançar onde você está na presença de Deus? Mas eu queria te convidar para vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Vem. Pode vir. Há um convite. Vem. É tão bom quando a presença do Pai enche a casa e Ele faz o convite para nós. Hoje é dia de transformação, dia de mudança. Deus está mudando você. Isso. Isso. Ele é seu Pai. Jesus, eu quero tuas sandálias, esconder pra você não sair, pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostando em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar.
te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, lara, lara. Enquanto você se quebranta, enquanto você come o pão das lágrimas, e talvez onde as pessoas perguntam onde está o Deus que permitiu que isso acontecesse, onde os questionamentos chegam, até os nossos questionamentos, Deus te convida para a porta do quebrantamento, onde não tem palavras, mas tem lágrimas, onde com as tuas lágrimas e os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo te ajudando, o Espírito Santo como teu amigo, ele vai te conduzindo para esse lugar. Você não estava entendendo e Deus está falando: filha, é um convite, vem para mim, eu quero você. Eu quero amolecer esse coração endurecido pela religião. Eu quero amolecer esse coração endurecido. Só uma coisa eu peço. Você é uma mulher de uma só coisa? E eu a buscarei. Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Que eu possa estar contigo, ó Deus, enquanto eu viver. Faz dessa canção a tua oração. Pois um só dia contigo vale muito mais pra mim do que 1000 dias longe do teu amor. O meu prazer está em ti. Eu te amo, eu amo estar em tua presença, te adorar é minha essência. Eu sou tão dependente de ti. Diga o que você é. O que você é? Sou teu filho, me deste lugar em tua mesa. Embora eu saiba que não mereça, eu sou constrangido, me sinto atraído por teu maravilhoso amor. Aleluia. Só uma coisa eu peço. Eu a buscarei, que eu possa estar contigo, Deus, enquanto eu viver. Pois um só dia contigo vale muito mais pra mim do que 1000 dias longe do teu amor. O meu prazer está em ti. Eu te amo,
te adorar. É minha essência. Ai, Ele está aqui. Eu sou tão dependente. Fale o mais alto que você puder quem você é. Diga. Sou teu filho. Me deste lugar em tua mesa. Embora eu saiba que não mereça, eu sou constrangido e sinto atraído por teu maravilhoso amor. Maravilhoso amor, incomparável, inigualável, infinito amor de Deus por mim. Quero dar uma palavra. Quero dar uma palavra para a tia Anitta. Minha tia está aqui. Deus me dá a honra de ter minha família aqui. Tia, eu vi como se Deus hoje Ele dissesse assim para mim: fala para ela que ela é minha filha, que ela é a pacificadora. Eu olho para o coração dela, tem um lugar de pacificar, de se aquebrantar. Nessa noite o Espírito Santo está falando assim: não se preocupa não, eu cuido de ti. Não é você, é eu que cuido de ti. Todos os dias, quando você vai dormir, quando você acorda, eu cuido, eu velo o teu sono, eu cuido de ti. Não vai faltar nada nunca para ti, porque eu cuido de ti. E eu sou um pai que te mima. E está chegando uma estação que aquilo que tu não pediu e tu não sonhou, Ele está entregando. Eu vejo os céus te entregando uma chave na tua mão. Ela é muito clara para mim, essa chave nas tuas mãos. É uma chave de algo novo que o céu está te entregando. E Ele está falando: eu estou te dando de presente. Pai, sela essa palavra no teu espírito sobre a vida dela. Enche ela do teu espírito. Faz ela conhecer profundamente quem o Senhor é. Se revela a ela lá no banheiro, lá na cozinha, no quarto dela, no meio do trabalho. Mostra quem o Senhor é. Seja cheia. O vento do Espírito está vindo sobre ela agora. Mais, Espírito Santo. Tanta clareza, tanta graça. Há uma unção de sabedoria derramada sobre ti. Há uma unção de sabedoria derramada sobre ti. E o Senhor falou assim: assim como eu te resgatei, você vai resgatar ainda muitos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma unção nessa casa, nessa noite. Sabe o que eu vejo aqui? Mulheres que são libertadoras, mas vocês ficam presas dizendo: não é comigo. E Deus está falando: é com você. Por isso que Ele tem dito: vem para esse lugar de quebrantamento, porque é nesse lugar que eu vou moldar você, vou fazer você entender. Algumas mulheres aqui têm sonhos pontuais, palavras proféticas, mas você não tem coragem de soltar, você tem medo. Você não tem certeza nem direção que é Deus está falando contigo. E Deus está falando: se você entrar pelas portas do quebrantamento, você vai ver que sou eu que estou falando com você. Há um convite nessa noite. Será que Ele pode te encher do Espírito nessa noite? Será? Seja cheia, isso. Espírito Santo, mais, isso, mais. É para as filhas, isso, Pai. Aumenta o nível da unção nesse lugar. Oh, quanto mais você se entrega, mais Ele vem. Seja cheia do Espírito Santo nessa noite. Seja cheia do Espírito Santo. Mais, oh, seja cheia.
Jerusa, você é obediente. Está me ouvindo? O Senhor fala que na tua família Ele te convidou para um legado novo. Você não carregará o legado da tua família. O Senhor está falando, nem os teus filhos, nem o teu marido. Mas o Senhor entrega um legado que há muito tempo estava guardado. Tem orações de avós, tem muitas coisas. Deus está falando, eu escolhi ela para carregar esse legado. Tem doçura do céu sobre você, sobre a tua casa. E é uma casa de cura, Deus fala. Tua casa é uma casa de cura. Cura de famílias, restauração. E aonde tu foi mais ferida, vai ser o lugar que Deus mais vai te usar para curar. A autoridade flui do lugar onde você foi quebrantada. E você é uma mulher quebrantada. As lágrimas fluem tão fácil dos teus olhos. E há um rio a transbordar de dentro de você. E hoje o Senhor está desatando muitas coisas. Ele está tirando a insegurança da caçula. E é como se Ele dissesse assim, você é como José para mim. Você não é a primogênita, mas você é a caçula que eu estou escolhendo, que eu estou chamando para determinar algo novo. Você não precisa ter medo e nem vergonha, porque sou eu, seu Deus, está falando com você nessa noite. De você vai vir como um renovo. De você vai vir uma plantação nova, algo diferente. Não tenha medo de ser diferente. O Senhor diz assim para você. A sua régua não está, e as suas raízes não estão lá. Tem algo novo que o Senhor está fazendo, e é algo para as nações. O Senhor uniu duas nações. É algo para as nações. Sempre com os horizontes tão ampliados. É assim que Deus fez, é assim que Deus vai fazer com a tua casa, com a tua família. Que essa unção esteja sobre ti com tanta graça, com tanta força, em nome de Jesus. Deus está mudando legados nessa noite. Ele está falando para você, ei, você vai carregar o meu legado, não o legado da sua casa, da sua família. Você pode levantar as mãos e estender lá para a sua casa. Agora o arsenal de guerra do Espírito agora está lá para a sua casa. Você está com uma poderosa arma na sua mão, escute. É uma arma poderosa. Isso. Ainda que você não saiba muito bem a localização, aquilo que está no seu coração. Isso. É uma poderosa arma. Isso, já começa atirando, gente. Não tenha medo, já começa atirando. Já começa isso, liberando palavras de bênção, arrancando toda a palavra maldita. Isso, começa a liberar, profetiza sobre o seu marido, profetiza sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os teus futuros genros, os teus netos, a tua posteridade, o teu legado. Abençoa o teu legado. Você que é solteira, abençoa a casa da sua família, dos teus pais. Você que mora sozinha, abençoa o teu lar. Eu digo que haverá restauração nessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, onde já não tem mais alegria, Espírito Santo, começa a fluir alegria. Aonde hoje foi um dia estressante, um dia cansativo, que vocês se feriram com palavras, agora mesmo começa a liberar palavras de cura sobre a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, as famílias agora sejam tocadas pelo teu Espírito. Leva-nos guardadas, Pai. Nenhum fio da cabeça de nenhuma mulher que está aqui, daquelas que estão online, em nome de Jesus será tocado. Livra-nos, guarda-nos, nos protege no poder do teu nome e nos leva para esse lugar de quebrantamento, no poder do nome de Jesus. Eu te abençoo. Você pode aplaudir a Ele. Ele é digno, Ele é exaltado. É só Ele, é só Ele, é só Jesus. Vá para casa abençoada. Vá para casa com essa certeza sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? A todas aquelas que nos acompanharam, Deus te abençoe. Que o teu lar seja esse lugar de graça, de favor do Senhor, em nome de Jesus.